A graça e a paz, amados, estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa lição da nossa revista de adulto. Estamos aqui com a lição de número 2. Hoje nós vamos estudar o propósito dos dons espirituais. Estamos nesse trimestre, estudando aí os dons espirituais e os dons ministeriais, os dons de serviço. E hoje nós vamos falar do propósito dos dons espirituais. Porque Deus, quando Ele concede algo a alguém, não é para usar com propósito de superioridade, com o propósito egoísta, Mas Deus, quando nos concede algo, é para nós repartirmos com alguém. E os dons espirituais, o principal propósito dele é glorificar o nome do Senhor e servir a igreja, Não tem outro propósito, tudo se define nisso. Não adianta nós queremos usar os dons espirituais para benefício próprio, para se promover. Não é o propósito de Deus na nossa vida quando Ele concede os dons espirituais. Embora Deus não queira que nós sejamos ignorantes quanto aos dons espirituais, ele é usado com a finalidade de glorificar o nome do Senhor e também de ser uma bênção para o nosso próximo, O nosso texto áureo ele diz assim: também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. A verdade prática, ela nos fala, os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 8 a 11 e capítulo 13, versículo 1 e 2. E também eu quero aproveitar aqui para que você, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, que você se inscreva nele, E você, ao entrar no nosso canal, se você quiser ver outros vídeos, que nós temos lá uns 300 vídeos mais ou menos, não só da escola dominical, mas outros assuntos muito importantes e interessantes. Você pode dar um toquinho ou no meu nome ou no retrato ali no YouTube, no nosso canal. Ali vai abrir todos os vídeos que você desejar ver, tá bom? Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, dê o seu like, E dá o seu toquinho aí que você vai nos ajudar. Toque aí no sininho para que você possa receber sempre vídeos novos, Ali vai cair a notificação aí no teu celular e você vai ver os novos vídeos que são colocados ali, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa lição e vamos aprender muita coisa importante nesse resumo aqui, Bem, voltando aqui ao assunto, quais são ou qual é o real propósito dos dons espirituais, Isso aí é o interesse de todos. Bem, precisamos ter assim uma visão bíblica, e teológica sobre o objetivo dos dons. Os dons, eles são dádivas de Deus, vem de Deus, é um presente de Deus, para nós. E tudo que Deus nos concede, primeiramente tem que ter esse entendimento. Tudo que Deus nos concede é pela sua infinita misericórdia, é pela sua graça, para um bem comum. Deus não dá nada para um egoísmo, para uma coisa pessoal. Nós desfrutamos dessa alegria, mas não é como um mar morto, Recebe e não passa para ninguém. Não é isso que Deus quer. Então, por isso a gente precisa saber usar, usar com sabedoria, santidade e, acima de tudo, para a glória de Deus. Tudo que Deus nos dá, se não glorificar Ele, não serve, Então, tudo tem que ser para a honra e glória de Deus e edificação da igreja. Então, nenhum dom dado ao crente, é para ele subir um degrau, e para ele se tornar superior. Não é uma escada de superioridade, de jeito nenhum. Não é para ser superior, é para servir a igreja. Isso aí vai ser algo enfatizado durante toda essa aula, esse resumo aqui. Nós queremos deixar bem claro que os dons espirituais
é para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Isso aí o autor deixou claro durante todo esse estudo, né? Número 1 aqui diz, o título é: os dons não são para eletizar o crente, né? Ou seja, um grupo privilegiado, não é isso. Superior, não é para isso, não é para eletizar o crente, né? Fazer dele uma pessoa mais importante do que os outros, de jeito nenhum, tá? Número 1, a igreja em Corinto, ela era uma igreja que ficava em Corinto, Corinto era uma cidade marítima, né? E também era uma das mais importantes do Império Romano. Ela era uma comunidade boa, com 400 pessoas, mais de 1000 pessoas, né? E ela era também economicamente rica, né? Porém, ela era marcada pelo culto idolátrico, né? Então, infelizmente, isso aí predominava na cidade de Corinto. Era a idolatria, né? Ela era marcada por isso. Então você vê, ou vocês vejam, o trabalho que o apóstolo Paulo teve ali naquela cidade. Não era à toa que a igreja de Corinto dava um trabalho tremendo a ele, mas valeu porque foi uma igreja depois que prosperou, né? Ela recebeu ali a visita do apóstolo Paulo, que foi o seu fundador, né? Nós precisamos entender bem isso. O apóstolo Paulo, ele foi o fundador dessa igreja na sua segunda viagem missionária, né? Ele está lá em Atos capítulo 18, no versículo de 1 a 18. Você lê esse capítulo aí que você vai ver o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, chegando ali em Corinto e fundando aquela igreja. Ele fundou uma igreja, né, e solidificou ela também. Paulo afirmou que na igreja de Corinto não faltava nenhum dom. Você vê como era uma igreja abençoada, né? Ela tinha abundância das manifestações dos dons. Isso aí é muito importante a gente entender. Ele falou, ó, não falta nenhum dom nessa igreja. Só que devido à imaturidade daquela igreja, eles não usavam de acordo com aquilo que foi ensinado por Paulo, né? Bem, uma igreja, número 2, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Por isso que a gente sempre faz essa observação. Ter o dom espiritual não é sinônimo, né, de vida de santidade, né? Não quer dizer isso. Apesar que quem é responsável pela nossa vida espiritual somos nós. Deus dá o dom, Ele dá e nos responsabiliza como a forma como nós nos portamos, né? Tanto diante dele como diante da igreja e diante da sociedade. Os dons concedidos à igreja de Corinto tinham a finalidade, primeiro, de capacitá-la, né, e santificá-la para o serviço do Evangelho. Então, tudo que Deus dá é para ser usado, né? Deus não dá nada que não seja para ser usado, mas quando Ele dá é para ser usado de acordo com a vontade dEle. E os dons espirituais, eles ajudam, né, no serviço da pregação da palavra de Deus, certo? O Evangelho, pregar o Evangelho na cidade, né, ela com certeza recebeu os dons para isso, né? Agora, que ela não usou corretamente os dons, a gente sabe disso. Só você ler já nas primeiras páginas da Epístola de Paulo aos Coríntios, tu já vai observar que infelizmente ela não está, a igreja, né? A igreja não estava usando corretamente os dons como era a vontade de Deus e como ela foi ensinada, né? Por quê? Na igreja tinha divisões, na igreja tinha inveja, imoralidade sexual. Ela era cristã, mas ao mesmo tempo, infelizmente, era carnal e imoral, né? Porque inclusive aceitava certos pecados ali, que Paulo achou isso uma abominação, né? Então, é preciso entender isso. Bem, aqui a gente aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local, né, uma igreja com muitos dons, como a de Coríntios, não significa seriedade
e espiritualidade, santidade, né? Uma igreja que predominada pela inveja, contenda, dissensão, não pode ser chamada de espiritual, e sim carnal. Né? Paulo mesmo falou isso. Vós sois carnais. Já que vocês aceitam isso e praticam, vocês são carnais. E Paulo disse isso na lata dele. Né? Então, número 3 aqui. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Né? Então, muitos erroneamente acreditam que os irmãos, né, agraciados com os dons, eles são mais espirituais que os demais que não têm. Sempre tem essa impressão, né? As pessoas acham que, porque a pessoa tem um dom de profecia, tem um dom de cura, né? As pessoas acham que eles são superiores, que eles têm uma capacidade que os outros não têm. São mais santos, né? São mais capacitados, não tem nada a ver. É lógico que nós temos que zelar por aquilo que Deus nos dá. Se Deus me deu um dom, eu tenho que cultivar ele, zelar ele, viver uma vida que agrade a Deus para que eu possa continuar sendo usado, mas não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Aliás, é o contrário. Quem tem os dons espirituais, ele tem que se tornar mais dependente de Deus, porque maior é a sua responsabilidade. O que a Bíblia diz? A quem muito é dado, muito é o quê? Cobrado. Né? Então a gente precisa entender que não existe uma superioridade. Existe sim, mas responsabilidade, que é bem diferente. Né? Então, pela graça de Deus é que nós recebemos esses dons. E não tem nenhum mérito da nossa parte. Deus não olhou para alguém e falou, epa, aquele cara ali merece um dom, vou dar a ele. Não, não é isso. É por graça, é por misericórdia, porque ninguém merece nada de Deus. Tudo que nós recebemos é por causa do sacrifício de Jesus na cruz, cumprindo a justiça de Deus. Né? É pela misericórdia. É isso que a gente tem que entender. É igual a salvação, né? É bem clara a Bíblia. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai praticar algo de tão importante que vai tocar o coração de Deus para te dar um dom. De jeito nenhum. Você vai receber um dom por soberania de Deus. Ele dá a quem quer. E às vezes ele dá para o mais fraco. Né? Para você ver que as coisas não é por esse caminho. É pelo caminho da humildade. Né? Então o dom, ele também não é garantia nenhuma de espiritualidade genuína, né? Não é isso, a pessoa é muito espiritual. Alguém olha, poxa, aquele irmão, aquela irmã é muito usado por Deus, eles são muito espirituais, né? O pensamento que vem é esse. Ah, porque se eles não fossem espirituais, eles não recebiam nada disso. Tudo que Deus nos dá é pela livre graça de Deus, é pela sua misericórdia, certo? Ele dá a quem quer. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo ele reparte os dons espirituais com quem ele quiser. Entendeu? A Bíblia não acrescenta nenhum mérito da nossa parte. Se alguém que fica se gloriando aí com aquilo que é de Deus, ele não compreende ainda as coisas, está agindo como um neófito ou como um carnal. Porque quando a pessoa é carnal, ele fica cego também, né? Então quem se gloria aí, Paulo mesmo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, se alguém se glorie no Senhor, porque não é correto quem a si mesmo se gloria. Toda a glorificação é para Deus. Né? Então o dom não é garantia de nenhuma espiritualidade. Jesus deixou isso bem claro, né, em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Certo? Jesus aqui mostra que o dom não é garantia nem da salvação. Você imagina, se o dom não é nem garantia da salvação, ele vai garantir mais o quê? Aumenta, eu repito, aumenta a nossa responsabilidade. Olha o que Jesus diz aqui, para quem tinha o dom de curar e de maravilha. Olha o que ele diz aqui, ó. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome?
e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Está lá em Mateus 7, 22, 23. Certo? Essas pessoas tinham um dom, né? Eles tinham o dom de profetizar, eles tinham um dom, né, de fazer muitas maravilhas, de curar os enfermos, de expulsar demônio, tinha autoridade, mas só que no juízo final eles ficaram separados. Jesus falou, não conheço vocês não. Por que Jesus disse que não conhecia? Porque eles praticavam a iniquidade, entendeu? Paralelamente com a obra de Deus, expulsando o demônio, curando os enfermos, profetizando, paralelamente eles praticavam a iniquidade. Entendeu? Então, isso aí selou, infelizmente, o destino eterno deles. Jesus falou, não conheço vocês não, vocês estão fazendo a minha obra, e com os dons que eu dei, mas ao mesmo tempo vocês estão vivendo no pecado, então eu não tenho assunto com vocês. Apartai-vos de mim, vai para o inferno. Né? Infelizmente. Por quê? Conheciam a palavra, mas não deram crédito à responsabilidade que eles tinham. As pessoas só olham os privilégios. É igual a pessoa que quer ser um grande personagem na igreja, quer ser pastor, quer ser evangelista, quer ser tudo. Mas ele só está visando o quê? O privilégio. Mas ele não sabe que diante de Deus todo privilégio traz o quê? Responsabilidade, compromisso com as coisas de Deus. Então, quando a pessoa quiser um privilégio, ou aliás, quando ele quiser um cargo, que ele só está pensando e visando no privilégio, no status, um pastor presidente, um bispo, um apóstolo, sei lá o quê, ele tem que ver que todos esses privilégios, todos esses status dados por Deus, cria responsabilidade. E a responsabilidade é essa. Tem o cargo, tem a função, tem os dons, mas vive em pecado, vai para o inferno. Entendeu? Infelizmente, a realidade é essa. Está bem claro aqui. Depois vocês leem capítulo 7, 22 de Mateus, 22 e 23. Ok? Bem, vamos lá. Número 2. Edificando a si mesmo e aos outros. Né? Está lá, 1 Coríntios 14, 4. Edificando a si mesmo. A Bíblia diz que quem fala a língua estranha, está bem claro, né? Edifica a si mesmo. Então o apóstolo aqui, ele estimulava as pessoas cultivarem a sua devoção pessoal, particular com Deus, entendeu? Através de falar em línguas, concedida pelo Espírito Santo, com o objetivo de quê? De edificar a si mesmo. Isso aí é importante a gente saber. O apóstolo, ele não proibia ninguém de falar em línguas em público, mas de maneira devocional, né? O crente batizado com o Espírito Santo, nas suas orações, na sua particularidade com Deus, ele pode falar em língua estranha, que ele está edificando a si mesmo, né? O seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito Santo é uma bênção espiritual maravilhosa. Então, o apóstolo Paulo diz, quem fala línguas edifica a si mesmo, né? Isso aí significa na nossa devoção, né? Você, quando está orando em línguas, você está no seu devocional ali particular com Deus, quem fala a língua edifica a si mesmo. Então nós precisamos edificar nós mesmos, entendeu? Não tem como você edificar alguém se você mesmo não é edificado. Alguém diz que o dom de língua é egoísta porque só pensa em si. Isso é uma falta de conhecimento, porque não tem como você edificar o outro se você mesmo não é edificado. Não tem como, né? Você só vai levar alguém até onde você está. E se você não está edificado, está mal espiritualmente, como é que você vai levar alguém acima do que você é? Você vai trazer ao seu mesmo nível, né? Então nós precisamos edificar nós mesmos, estar fortalecido e orar em línguas.
traz uma edificação, porque o que o apóstolo Paulo falou? Se eu orar em língua, o meu espírito ora bem, o meu entendimento fica sem fruto. Lógico, orando em língua, eu não sei o que eu estou falando, mas o meu espírito ora bem, porque ele está sendo edificado. E nós temos que ser edificado de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque você sendo edificado de fora para dentro, você vai ser edificado pelo que você está vendo, está ouvindo, e pode ser algo passageiro, mas quando você é edificado lá no íntimo, isso aí vai refletir em todo o seu comportamento, seus pensamentos, né? E é isso que é importante. Isso não quer dizer que o apóstolo Paulo ele proibia alguém de falar língua em público, mas só que ele exigia o quê? Sabedoria. Nós não devemos estar descontroladamente falando em língua em público, que não vai trazer edificação para ninguém, vai até atrapalhar. Mas de uma forma decente, com ordem, eu posso falar língua em público. Agora, se não tiver intérprete, se cala, né? Tudo tem que ser com sabedoria e segundo o que a Bíblia ensina, tá? Nós precisamos prestar atenção nisso. Número 2, edificando os outros, conforme eu falei aqui, né? Os crentes em Corinto falavam em línguas, exerciam vários dons espirituais, mas não se preocupavam muito em ajudar as pessoas, aqueles que estavam próximos deles, entendeu? Eles, nesse ponto, eles eram egoístas, né? Eles só pensavam em si mesmo. Isso aí nós vivemos em grupo, nós vivemos com pessoas em volta de nós, existem pessoas que precisam de oração, a gente ora, tem pessoas que precisam de edificação, né? Cada um tem uma necessidade, e quando vem a nós e nós temos condições, nós ajudamos, né? E a oração é uma coisa muito importante na vida das pessoas, né? E a pregação da palavra, o ensino, tudo isso serve para edificar o nosso próximo, né? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu estou ajudando as pessoas a ter mais conhecimento, a aprender, né? Pode ser que para alguns isso aqui não sirva, mas para muitos vão servir, né? Então, a gente é edificado ouvindo mensagens, ouvindo pregações, lendo a palavra, orando em língua, tudo isso traz edificação. E quando nós somos edificados, aí nós estamos em condições de edificar os outros. Mas se você não é relaxado, não gosta de se edificar, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de orar, não gosta de participar dos cultos, não gosta de nada, como é que você vai edificar os outros? Você está precisando de ser edificado, né? Então é preciso que a gente aprenda isso. E nada é para o nosso bel prazer. Não é para ser egoísta com aquilo que tem, para guardar. Tudo que Deus dá é para ser usado. Então, quando nós nos preocupamos com a edificação da vida dos outros, de outros irmãos, nós precisamos buscar os dons espirituais para edificarmos a nós mesmos e também o outro. Certo? Número 3 aqui, edificando até o não crente. Isso aqui é importante, né? Embora, né, o apóstolo estimulasse o crente a falar em língua, edificando a si mesmo, ele também queria que os crentes profetizassem a fim de que toda a igreja fosse edificada. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo. Quem profetiza edifica a igreja. Então a profecia edificava toda a igreja. A falar em línguas só ao próprio. Não podemos assim escandalizar o incrédulo falando em línguas que ele não vai entender o que se está falando. Então alguém chega na igreja, ele não conhece a palavra, não conhece nada. Às vezes vai na igreja até pela primeira vez, chega lá e encontra toda a igreja falando em línguas e vai pensar que nós estamos loucos. É assim que o apóstolo Paulo falou. Então, o que fala línguas edifica a si mesmo e o que profetiza edifica a igreja. Está lá em 1 Coríntios, versículo 14, verso 9. Certo? Vamos lá para a última parte. E a última parte aqui. E tem aqui uma parte importante aqui. Que diz assim, ó. Do mesmo assunto. Eles precisam ter cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor.
para prover alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administra aos outros o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Então a esse é que pertence a glória, né? Bem, vamos lá. Edificar todo o corpo de Cristo. Bem, os dons na igreja. Paulo, nessa epístola aos Coríntios, ele dedica aqui 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito dos dons na igreja. Ele mostra que quando os dons são usados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. O amor, ele é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Porque sem amor, os dons espirituais vai ser só do seu interesse próprio, né? Você não vai ter interesse de repartir com as pessoas aquilo que Deus te deu. Então não tem amor a nada, né? Então o amor é essencial para que os dons funcionem de acordo com a vontade de Deus na igreja, né? Então, sem amor não haverá edificação. Sem amor de Deus nos tornamos egoístas e colocamos os nossos interesses em primeiro lugar. Então, sem amor, os propósitos de Deus não são cumpridos. Entendeu? Então, o amor, ele é a máquina que puxa os vagões, né? É como um trem, né? Tem lá na frente a máquina que puxa. Então, nós precisamos ter o amor como aquele que puxa os dons espirituais. Na palavra de Deus está bem claro que tudo que é feito sem amor não tem valor nenhum para Deus. A própria salvação nossa, o que motivou? O amor, né? Embora tinha que cumprir a justiça de Deus. E Jesus, na cruz, ele cumpriu tanto a justiça como o amor de Deus, né? E os dons espirituais, ele só vai atingir o seu propósito, né, os propósitos de Deus, quando houver amor naquilo que a gente pratica, né? Amor à obra, amor àquilo que faz, né? E repartir com as pessoas aquilo que Deus nos deu. Número 2. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Bem, Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja, né? Deus sempre levanta pessoas para edificar. Deus nos usa, né, para edificar espiritualmente, moralmente, doutrinariamente a igreja local, né? Então, a igreja, ela é considerada um edifício de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Os ministros, né, que são os sábios arquitetos, que têm a maior responsabilidade, né? O fundamento já está posto. A Bíblia diz que ninguém pode colocar outro fundamento, além daquele que já foi posto, que é Jesus. Então os apóstolos deixaram isso claro, né? Que o fundamento da igreja é Jesus. Os apóstolos, quando colocaram ali o fundamento, eles já sabiam que era Jesus. Então, Jesus Cristo é o fundamento da igreja e ninguém pode mudar. É por isso que Jesus falou que as portas do inferno, ela não prevaleceria contra a igreja, né? Por quê? Por causa do fundamento, né? Quem é o fundamento? Jesus é o fundamento eterno, insubstituível, que ninguém pode tirar, né? É aquele tipo de fundamento, aquele tipo de alicerce que é onipotente. Bem, número 3 aqui, indo para o final, eu já li aqui, né? Mas eu vou repetir aqui. Os dispenseiros de Deus dos dons. O dispenseiro, né? Ele era
ele era, antigamente, né, o dispenseiro era um homem que administrava a dispensa, o homem da total confiança do patrão. Esse era o dispenseiro. Ele tinha que zelar para que tudo corresse bem e não faltasse nada, e nem estragasse os alimentos. Então ele cuidava para não faltar, não estragar, e estar sempre ali presente, agradando o patrão dele. Ele era a pessoa de confiança. O dispenseiro era alguém de confiança, né, que cuidava de toda a alimentação da família, tudo que fosse precisado, que precisasse, né? Então, dessa forma, o dispenseiro na obra do Senhor deve o quê? Alimentar a família de Deus. E nós temos que entender o seguinte: os dispenseiros são aqueles de confiança de Deus, né? São pessoas que Deus colocou ali e que confiou nos dispenseiros, e os dispenseiros devem honrar essa confiança de Deus, não decepcionar ele, né? Já pensou? Um dispenseiro, um pastor, um presbítero, um diácono, um auxiliar, né, um apóstolo, um bispo, seja lá o que for, que foi colocado numa posição de honra, de dispenseiro, né, sendo a pessoa de confiança de Deus ali para tocar aquele rebanho, aquela igreja, ou qualquer setor, né? E ele tiver que ouvir aquela palavra que Deus disse sobre Saul, né? O que Deus disse para Samuel? Eu me arrependo de ter colocado Saul como rei, né? Pensou alguém ter que ouvir isso? Me arrependo de ter colocado fulano como pastor. Isso é muito frustrante, decepcionante para Deus, né? Mas ele deu assim um desabafo, porque embora ele saiba, ou sabia que ele sabe aqueles que vão decepcionar ele, mas quando chega no momento ele se sente, né, decepcionado, porque ele sabe que ele deu todas as condições àquele dispenseiro para ele não cometer erro, mas as pessoas abandonam a Deus e vão viver o seu próprio modo de vida. Então, às vezes, Deus fica decepcionado com isso, né? Então, nós precisamos, como bons dispenseiros de Deus, como uma pessoa de confiança de Deus, você que foi colocado numa posição de honra, é porque Deus confiou em você. Então, não decepcione essa honra que Deus te deu, para você não ouvir aquilo que Saul, rei, teve que ouvir, né? Me arrependo de ter colocado Saul como rei. Que Deus não venha se arrepender de ter colocado você na posição que você está. Que você possa honrar essa posição em nome de Jesus, ok? Então, conclusão, a Igreja de Jesus tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente, hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante dessa tão sublime tarefa, a igreja necessita de poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo. Então, que Deus te abençoe com essa lição, que você possa guardar essa lição no teu coração e que Deus possa te abençoar, tá bom? E eu te peço mais uma vez, se você não se inscreveu em meu canal, se inscreva, dá o toquinho no sininho para você receber novas notificações de novos vídeos. E se você quiser ver todos os estudos do meu canal, você dá um toque em cima do meu nome ou da foto, vai abrir todo o canal para você ver o vídeo que você quiser além desse, tá? E também dá a sua curtida aí, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe e até a lição de número 3.